Estamos de volta ao Mais Ana Clara Interview e hoje estamos falando sobre as emoções com a psicopedagoga Poliana Peixoto. Vamos voltar às nossas perguntas. Quais são os sinais de que uma criança está com dificuldades emocionais? Sim, isso é muito importante, né? A gente ter esse olhar clínico, né, para as nossas crianças. Primeiramente é você olhar para o seu filho, né? Hoje a gente vê aí que os pais, eles têm dificuldade de olhar, né? Eles olham mais para uma tela do que para os próprios filhos. Então, o primeiro sinal é você prestar atenção, ter um tempo de qualidade com os seus filhos, não morrer em casa, né? Não deixar as coisas de casa, do trabalho, roubar esse tempo tão precioso, né? De olhar mesmo, ter esse olhar, né? Reparar o que ele está desenhando, o que ele está assistindo, com quem que ele está conversando. E esses sinais, eles são às vezes muito visíveis, mas parece que a gente não quer ver, né? Então, às vezes a criança, ela está muito, né, nervosa, ela tá com uma certa irritabilidade, às vezes ela deixa até mesmo, fica muito tempo dentro do quarto, né, não sai para ter uma alimentação à mesa, ela não quer conversar, né, às vezes também essa criança, ela tem uma certa dificuldade até mesmo com seus cuidados, com seus pertences, a gente vê aí também um sinal que não tá muito legal, uma dificuldade de se relacionar, né? Principalmente dentro de casa, e com isso ela tem uma dificuldade também de se relacionar, né? No contexto que ela está, seja na escola, seja aí fazendo uma atividade extra, né? Então, tudo isso quando a criança, porque criança é um ser, né, expressivo, alegre, barulhento, quando a criança também fica muito quieta, né? Também é um sinal também, né, muito importante, né, a gente observar, né, tanto o comportamento, quando a criança também não quer comer também, isso também é um sinal aí que a gente tem que ligar o nosso pisca-alerta, ou quando ela quer comer demais também. Então, todo o excesso vai esconder uma falta, uma dificuldade. Então, tudo aquilo que é dentro da normalidade, que você percebe que está excessiva, opa, vamos parar? Opa, vamos conversar? Opa, primeiramente, os pais, né? Olhar para si, né? Se cuidar para depois a gente cuidar do outro, porque a gente sabe que a maternidade, a paternidade é exaustiva, é cansativa, sim, mas se a gente não primeiro cuidar de nós para depois cuidar do outro, isso vai ficar ruim. E às vezes ele está absorvendo a sua agitação, a sua dificuldade de lidar com as suas emoções, que isso é um sinal muito gritante, muito perigoso, onde os corações vão se desconectando um do outro, né? Então, em vez dele falar, né, baixo, calmo, ali num tom bom, começa os gritos, começa aí, né, o comportamento, uma comunicação não é violenta, né, uma comunicação ruim. Isso é um dos sinais, Ana Clara. E o que fazer quando a criança tem crises de raiva ou birra? O que fazer, né? Primeiro, você como adulto, o adulto da relação, ele precisa primeiro ter a regulação emocional. Você precisa primeiro se controlar. Não vai ser a ferro e fogo, né? Não é você agredindo o outro que você vai buscar, né, esse controle emocional. Óbvio, não estou falando que você, né, adulto, não precisa impor limites, né? Mas primeira coisa, você tem que tratar isso com calma, né? Se uma pessoa, Provérbios fala muito sobre isso, né? Se o outro está nervoso, tem que ter uma resposta branda, né? Então não vai ser a ferro e fogo que você vai conseguir, pelo contrário, só vai demonstrar a infantilidade, a imaturidade de nós adultos. Então, é ajudar essa criança, né, a se expressar, né, entender esses motivos, ajudar ela a se acalmar, talvez fazendo um canto da calma, né, talvez
ajudando ela falando ou desenhando, né? Ou se movimentando, né? Igual menino homem, eles são muito mais másculos, muito mais assim agressivos, né, na maneira de falar. Então, deixa se expressar através de um esporte, deixa se expressar através de uma música, de uma atividade, e depois que ele se acalmar, aí sim é o momento de você trazer o limite, a correção, a disciplina. Mas no momento, né, do fogo, não adianta, né, querer jogar gasolina, que não vai apagar o fogo, pelo contrário, né? E como os pais podem ajudar os filhos a nomearem o que sentem? Então, assim, tudo parte de nós, né? A criança, ela é esponja, ela vai aprender conosco. Então, é você não tendo, né, vocês pais não tendo vergonha de dizer o que sente ajuda. Então, ajudando essa criança de uma maneira assertiva no dia a dia. Nossa, hoje eu fiquei com raiva por tal coisa, então eu esperei um pouco, me acalmei, depois eu fui falar com a pessoa. Nossa, eu fiquei triste porque algo que eu queria não aconteceu, então eu vou ficar. A tristeza, ela serve também como um ato ali de reflexão, de calmaria, para que eu possa refletir também sobre aquilo. A tristeza não é de tão ruim. Então, é a gente sabendo lidar com as nossas próprias emoções, porque a criança, você pai, você mãe, você é o espelho, você é o herói, você é a heroína dos seus filhos. Então, eles vão se espelhar em você. Então, a primeira pessoa que os filhos aprendem a se relacionar é com você, né? É com nós, né? Então, os pais, eles são esse exemplo. Então, o primeiro passo começa com a autorresponsabilidade, a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções. E muito importante também, Ana Clara, os pais também aprender a pedir desculpa, a falar no momento, né? Ó, meu filho, reconhecer os seus erros. Ó, mamãe, papai errou aqui, você me desculpa? A pedir por favor, né? A pedir por favor. Então, a ter, né, gestos de gentileza, porque se essa criança ela vive num ambiente de gentileza, quando lá fora alguém a maltratar, ela vai saber que aquele ali não é o lugar dela. Então, ela não vai replicar. Então, gentileza gera gentileza. E como diferenciar um comportamento emocional de um problema de saúde mental? Ah, sim. Como diferenciar, né? Às vezes, a criança, né, ela tá ali ela não sabe lidar com a raiva. Ela não sabe lidar com essa raiva. E aí, como ela não sabe, e os adultos que estão ali ao redor também não sabem, e aí começa a ridicularizar. Começa o quê? A diminuir, começa a falar, é errado sentir raiva, não pode sentir raiva é feio. Então ela vai internalizar essa emoção, ou seja, ela vai engolir essa emoção e provavelmente essa emoção vai vir para o corpo dela e pode ser que ela tem ali uma dor de barriga, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, e essas dores no corpo vai vir para a mente como forma de bloqueio. Então vai bloquear, né, ali o sistema neural dela, o cérebro dela vai fechar para aquela informação, para aquela situação. Então ali vai acontecendo outras séries de fatores, ou seja, um abismo vai chamando um abismo. O que eu não conserto aqui e eu vou alimentando esse comportamento, essa situação, ela vai gerar outras situações que vai gerar, né, na fase realmente aí mental e às vezes vai precisar, né, tomar um remedinho, né, vai precisar buscar aí um psiquiatra. A gente tem muito psiquiatra infantil muito joia e às vezes vai precisar controlar, né, entrar aí para estabilizar as emoções, né? Então, é isso. A repressão das emoções na infância pode afetar na vida adulta? Total, sim. Uma pessoa reprimida, ela é uma pessoa angustiada, ela é uma pessoa ansiosa, ela é um ser humano que não vive, só existe. Por quê? Porque ela
tá? É como você acuar um cachorrinho. E pode ser também que esse momento, né, de acuar, ela vira uma fera, né? E essa fera, ela vai querer ferir. E qualquer pessoa que chega perto dela, ela vai querer atacar, né, através aí de uma pessoa muito irritada, uma pessoa muito intolerante, uma pessoa que só vive estressada, tolerância zero. Então, repreender isso daí traz consequências, né, praticamente a vida toda, porque a infância é um solo que se pisa a vida todinha, porque todos nós temos uma criança interior dentro de nós. E de vez em quando essa criança, ela se manifesta, seja por positivo, seja por negativo, mas ela se manifesta de alguma maneira. Então, o importante, nós fomos feitos para serem o quê? Livres, né, para ter liberdade, para aprender a se expressar, né? Então, essa repreensão, ela traz o oposto e ela traz muita dor, muito sofrimento e pode até chegar, né, a algo aí de automutilação, né, de extermínio total, o que a gente tem visto muito, né? E quais são as consequências de crescer sem aprender a lidar com as emoções? As consequências é o que a gente acabou de falar, né? Sobre as consequências não ser esse adulto, né? Esse adulto que todo mundo tem medo de falar com ele, né? Fulana, não posso falar isso porque ele é muito nervoso, ele é muito agitado. Eu não posso falar tal coisa, então eu fico pisando em ovos para falar com essa pessoa. Então a consequência vai ser o quê? O afastamento. Então, essa pessoa, ela não consegue se relacionar com o outro, ela não consegue se relacionar consigo e nem com o outro. E com isso vai acabando o quê? O relacionamento, sabe? Essa coisa de olhar, de tocar, de se expressar, de ser gente. Se você pudesse resumir sua missão em uma palavra, qual seria e o porquê? Seria juntos nós somos mais fortes. Então eu diria que a minha missão, a nossa missão é a unidade, é estar conectado, né? A gente está conectado um com o outro, ter essa unidade, ter essa cumplicidade, né? E aqui, né? E aqui, né, trabalhando com as emoções, aqui no consultório onde eu atendo, né, onde eu estou, ali é um lugar onde você vai se encontrar, né, se encontrar com o verdadeiro amor, que é com você mesmo, amar a si mesmo, né? Então eu resumiria na unidade, né, nesse propósito de estarmos unidos num só propósito, que é conectar o coração, né, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deixe pra gente as suas redes sociais e contato para caso alguém queira tirar alguma dúvida. Então, eu tô lá no Instagram, Poliana Peixoto, Poliana com 2 LY, Poliana Peixoto, psicanalista, né? Tô lá no Instagram e também lá tem o meu WhatsApp, que você entra em contato direto comigo, 62983459707. Então, deixa sua mensagem, deixa sua dúvida lá que eu vou amar responder. Muito obrigada pela presença. A TV Alegria está de portas abertas para sempre que você quiser voltar. Muito bom. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. E que a conversa linda e inspiradora que tivemos hoje, falamos sobre algo essencial na vida de todos nós, as emoções na infância. Aprendemos que cada sentimento tem um propósito e que ajudar as crianças a compreender o que sentem é um ato de amor, paciência e presença. A infância é o tempo que o coração aprende a se expressar. Quando acolhermos lágrimas, celebramos os sorrisos e ouvimos com atenção o que vai dentro do pequeno coração de uma criança, estamos ajudando a formar adultos mais simpáticos, equilibrados e conscientes de si mesmos. Que cada um de nós possa ser um exemplo de escuta, carinho e compreensão, porque educar emocionalmente é ensinar com o coração. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui.
E não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet. E nos siga nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Super beijo, tchau!